presidente chinês Xi Jinping desembarcou nesta segunda-feira na Rússia para uma visita ao presidente Vladimir Putin. A viagem é a primeira de Xi à Rússia desde o início da guerra na Ucrânia, que começou em fevereiro de 2022. Eu sou a Mariana Martus, hoje eu te dou mais detalhes sobre a viagem de Xi à Rússia e como ela pode aumentar as tensões entre a China e os Estados Unidos. A ida de Xi a Moscou, a primeira desde que foi reeleito para seu terceiro mandato em casa, foi confirmada somente no fim da última semana, dias antes do embarque. O Ministério das Relações Exteriores da China disse em um comunicado na sexta-feira que a visita ocorre a convite do presidente da Federação da Rússia, Vladimir Putin. Até então, a última visita de Xi à Rússia havia ocorrido em 2019. Vale lembrar que dias antes do início da guerra em 2022, Putin já havia ido à China na ocasião dos Jogos Olímpicos de Inverno. Em comunicado, o governo russo afirmou que serão assinados acordos bilaterais importantes e os líderes debaterão a cooperação estratégica entre os dois países. A visita de Xi Jinping é vista como uma mostra de apoio de Pequim ao governo russo, em um cenário global conturbado para Putin. A guerra na Ucrânia completou um ano em 24 de fevereiro, sem um sinal de cessar-fogo no horizonte e embates que se arrastaram no leste e parte do sul ucraniano. Durante o fim de semana, Putin fez uma visita surpresa a áreas ucranianas hoje controladas pela Rússia, como a cidade de Mariupol. Após as visitas, o mandatário tinha uma volta agendada a Moscou no fim do dia, para estar na capital quando Xi chegasse. A relação entre a Rússia e a China no contexto da guerra, por enquanto, não envolve envio de armas ou participação direta chinesa no conflito. Mas o Ocidente teme que a visita de Xi possa marcar uma intensificação dessa relação, inclusive no campo militar. A China afirma ter posição de neutralidade no conflito entre a Rússia e a Ucrânia e critica potências do Ocidente, como Estados Unidos, pelo envio direto de armas aos ucranianos. A China foi um dos poucos países que se absteve na votação da Assembleia Geral da ONU neste ano, que pedia a saída russa da Ucrânia. Na outra ponta, em meio às sanções ocidentais contra a Rússia, a China tem se tornado a principal parceira comercial de Moscou. A Rússia se tornou a maior fornecedora de petróleo aos chineses desde o início da guerra. A existência da China como parceira econômica da Rússia foi capaz de amenizar parte das perdas geradas pelas sanções ao longo do ano passado, e o PIB russo terminou caindo menos do que o esperado.